Então, vamos iniciar aí, pessoal. Boa noite, então, a todos, né? Hoje, então, pessoal, nós vamos falar aí da SAP 4 e para falar para vocês aí que a partir de agora, da próxima web aula, quem vai estar aí sendo tutor de vocês e acompanhando vocês, a turma aí, é o tutor Guilherme aí. Guilherme, se você puder dar sua graça aí, ligar sua câmera aí, por gentileza. Só primeiro, pessoal, estão me ouvindo aí? Boa noite, tudo bem? Beleza? Boa noite, pessoal. Como o Anderson falou aí, nas próximas aulas vou estar ministrando o conteúdo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo do sistema, vocês podem estar entrando em contato comigo pela plataforma. Então, pessoal, como eu falei, né, dando a sequência, hoje eu vou falar da situação de aprendizagem 4 e dos conceitos aí pertinentes para vocês aí resolverem ela aí, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aí, pessoal. Aí vou disponibilizar aí, vou gravar e deixar disponibilizado para vocês, correto? Ó, compartilhar minha tela. Obviamente, né, pessoal, como o Guilherme agora está tendo acesso à turma de vocês aqui, vai aparecer um outro nome aqui, uma outra turma, mas é uma turma que eu já tenho acesso, né? Então, não se preocupe com isso. Então, aqui, pessoal, é uma situação de aprendizagem, né? Vamos eliminar uma condição insegura. Então, aqui, né, vamos só ler aqui para a gente entender, pessoal. Olá, professor, tudo bem? Estou pulando aqui, vou para as partes mais importantes. Ó, em nosso almoxarifado de matéria-prima, encontramos uns suportes do porta-pallets frouxos. Neles são acondicionados os blanks dos processos de usinagem dos moldes e matrizes. Então, isso deve ter ocorrido por causa da deformação dos parafusos, dos parafusos de fixação, né? Para poder resolver o problema com os elementos de fixação, vou receber um treinamento, né? Depois disso, ficará fácil para você identificar, então, a aplicação de alguns tipos de chavetas e parafusos. Depois do treinamento, terei que identificar a aplicação de alguns tipos de chavetas e parafusos, bem como efetuar a sua descrição, um pelo sistema métrico e outro em polegadas. Você já tem alguma ideia que pode estar provocando deformação que ocorreu nos parafusos de fixação? Bem, ouvi meus colegas comentar que o blank com 4.000 quilos é colocado sobre o suporte, gerando uma carga nos parafusos de fixação, que ainda é intensificada devido ao momento de alavanca. E você já deve imaginar que terá de calcular para saber quanto parafuso pode suportar, não é verdade? Bom, terei que calcular o esforço da tração que cada parafuso de fixação está sendo submetido. E o que mais você terá que fazer, Roberto? Também terei que calcular a resistência, a deformidade ao escoamento de cada parafuso e compará-lo com o esforço que está submetido. Então, após a comparação, tenho que escolher o parafuso adequado para essa situação. Existe alguma limitação para a definição dos parafusos? Como a falta de espaço, o diâmetro do parafuso não poderá ser alterado e o suporte é fixo, por dois parafusos sextavados com classe de resistência 5,8 bitola MA 1030 RZB, cujo passo é de 1,5 milímetros. Você terá de apresentar algum relatório sobre suas conclusões? Sim, tem que elaborar um relatório descrevendo, então, o problema encontrado e a solução, então, para eliminar. Vamos lá, pessoal. A primeira etapa aí, vocês vão então especificar os elementos de fixação com base nas informações do anexo 1. Esse anexo 1 aqui, né, pessoal, é o que vocês vão lá utilizar na aula presencial, né? Então, o professor vai mostrar para vocês sobre os principais tipos de fixação, né, que são os parafusos, chavetas, né, parafusos chavetas, né. Esse arquivo ele vai passar para vocês, então, lá na aula presencial, ok? Então, é o que eles vão repassar para vocês lá. Então, isso aqui não precisa se preocupar com, por enquanto, entregar no aula. Isso é a da aula presencial. Então, a etapa 2, vocês vão realizar os cálculos para determinar, então, a força, carga aplicada sobre o suporte do blank e o cálculo do esforço, tração aplicado nos parafusos de fixação do suporte. Então, tomando como base as informações disponíveis no anexo 2.
onde você, então, encontrará o esboço de suporte do Blank, informações sobre a classe de resistência dos parafusos métricos e as fórmulas para os cálculos de força, de tensão de área e etc. Então, aqui, ó, desse anexo 2 aqui, esse sim vocês vão fazer a entrega para mim no AVO, correto? Então, tá aqui, ó. Esse, então, pessoal, é o meu suporte do Blank, né? Ele, então, aí, conforme dados do meu problema, a carga aqui, então, é de 4.000 quilos, né? Se a gente observar bem aqui, ó, essa carga aqui, ó, nesse Blank, ele vai me gerar um torque, né? Tipo um torque nesse sentido aqui, né? No caso, sentido horário, né? Deixa eu só desenhar aqui para mostrar para vocês. Então, esse peso aqui, ó, com esse braço de alavanca aqui de 0,8 metros, 80 centímetros, ele me gera, então, um torque, né? Ou seja, se eu não tiver nada fixando aqui, né, o que que vai tender? Ele vai tender a cair, né? Então, o que que segura esse meu porta-pallet aqui, ó, de virar, né, de cair? É os parafusos aqui. Então, esse parafuso fixado aqui na parede, ele vai, então, evitar ele evita, então, que ele gire, né, que ele faça esse momento. E como eu e só que aqui, pessoal, não tem, obviamente, aqui, o parafuso ele vai ter uma deformação. Então, eu não posso simplesmente colocar um parafuso aleatório. Então, eu preciso de fazer cálculos, né, então, de forma que esse parafuso, então, não venha falhar. Só que, inicialmente, ele está utilizando, ó, esse parafuso aqui, ó. E a pergunta é, esse parafuso, ele vai aguentar essa minha massa aqui, ó, nessas condições iniciais? Então, por isso, eu vou ter que fazer cálculos, né? Então, eu vou ter que fazer cálculos aqui. Primeiro, eu vou ter que achar qual que é o momento, né? E a partir do momento e das forças no meu parafuso, vou verificar se a partir do meu parafuso, esse parafuso ele vai aguentar. E a gente sabe, né, pessoal, que os parafusos, ele tem essas classes aqui de resistência. Obviamente, cada resistência, né, para cada tamanho de parafuso, ele vai ter uma resistência diferente, né? Então a pergunta é: esse parafuso está bem dimensionado ou não está? Ele tá subdimensionado, está superdimensionado, né? Ou vamos dizer assim, está dimensionado da forma correta, né? Então, isso que a gente vai ver aqui, né? Então, depois a gente volta aqui, pessoal. Então, essa é a segunda etapa que vocês vão fazer a entrega, né? A outra também, né, também faz parte, né, da etapa é realizar o cálculo de resistência ao escoamento dos parafusos, né, de fixação do suporte do Blank e comparar com os resultados do cálculo do esforço de tração que os mesmos estão submetidos, né? Com base também na informação do anexo 2. É o mesmo anexo, ok, pessoal? Então, não se preocupe com isso. Continuação, né? Então, além dos esforços que você vai ter que calcular, verificar também se o parafuso, né, como eu falei, vai aguentar ou não, né? Se ele vai suportar a carga ou não. Vocês vão elaborar um relatório, né, também apontando as causas e solução do problema. Na verdade, pessoal, não há necessidade nem de fazer o relatório. Só pelo fato de vocês já estar fazerem o cálculo e já fazendo uma espécie de memorial descritivo, ele implicitamente já é um relatório, entendeu? Então não precisa, depois de fazer todos os cálculos, ficar escrevendo o que fez, porque o que vocês fazem no cálculo já é um passo a passo, correto? Então, pessoal, a gente vai precisar, então, ter em mente alguns cálculos que é aplicado à mecânica, né? Então, são eles os cálculos de pressão, força e tensão aplicado a elementos de Maxwell, como momento de força, rotação, velocidade de corte, né, cálculos de área e perímetro aplicado à mecânica, bem como relação de transmissão. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é sobre momento e equilíbrio, né? Então, agora que você já sabe quais as atividades que devem ser desenvolvidas, né? Então, a gente vai precisar primeiro saber sobre o que que é momento e equilíbrio. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que, ó, tá vendo? Que essa força aqui, ela gera um momento, né? Então, de fato, nesse exemplo aqui da minha situação de aprendizagem, esse momento aqui, ó, essa força aplicada a um braço de alavanca gera um momento, né?
Então, ó, para falar que uma estrutura vai estar em equilíbrio, a gente então utiliza as leis da estática, né? Quando fala que está em equilíbrio, pessoal, e quando fala de estática, ou seja, não tem movimento relacionado, né? Apesar de ter uma força atuando, mas aquilo ali são forças naturais. O peso vai estar ali, né? Qualquer objeto ele vai ter uma massa, né? Então, por exemplo, aquele de 4.000 quilos, ele vai ter um vetor que é apontado para baixo, que é a força peso. Só que ali o meu peso não está em movimento, né? Logo ele está estático. Então, como está estático, a soma das forças horizontais é igual a zero, as forças horizontais, as verticais é zero, e a soma dos momentos também é zero, né? Tanto fletor quanto de flexão quanto de tração, né? Ou de torção, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a soma dos momentos, então, de um lado é igual à soma dos momentos do outro, né? É o exemplo da balança, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó, para a gente entender, ó. Deixa eu só aumentar a tela aqui, ó. Tá vendo? Para atingir o equilíbrio, então, ó, o braço de alavanca ali, obviamente, ele vai estar, então, é, precisa estar em equilíbrio, né? Outro conceito, pessoal, é o momento de força, né? Então, para definir esse momento de força, ele é a medida da condição de uma força de produzir a rotação de um corpo, né? Foi o que eu falei aqui, né? Falar, ó, se a minha força é com esse braço de alavanca, ele gera um momento. E aqui também, né, pessoal, a gente sabe que como está em estática, a soma das minhas forças na vertical é zero, na horizontal é zero. Na horizontal aqui, nesse caso em específico, eu não tenho força, né? E o meu momento aqui, ó, é um chamado momento fletor, que aqui não tem torção em nada, né? Não estou fazendo uma torção, por exemplo, nem pelo meu bloco, nem pelo meu porta-pallet aqui. Então eu só vou ter um momento fletor, porque vai o quê? Fletir esse porta-pallet, né? Então o momento de força é a relação entre a força vezes o meu braço de alavanca, né? Aqui, ó. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Olha lá, ó, se eu tenho uma força de 30 newtons numa distância de 0,5, olha lá, ele vai determinar então qual que é no caso, o meu momento ou torque, né? É o mesmo nome, é a mesma nomenclatura. Olha lá, ó, 15 newton metro, né? Então, é um torquímetro, geralmente o torquímetro ele faz essa leitura, né? Faz uma leitura, então, de torque aí, né? Outro conceito, pessoal, é a pressão e tensão, né? Então, são dois conceitos que se confundem, porque é a mesma relação, né? É uma relação da força sobre a área, né? Tanto pressão quanto tensão. Mas a pressão é utilizada como falando de sistemas pressurizados, então, seja com ar, gás ou líquido, envolvendo mais os perfis de contato. Já a tensão, a gente se refere à resistência interna de um material. Então, um eixo, um bloco, qualquer outro material, né? Então, por exemplo, a pressão, então, quando apoiamos um componente qualquer sobre um plano horizontal, a sua massa vai produzir um peso, e ele vai ser distribuído, então, de maneira uniforme sobre essa superfície. Esse peso, então, vai produzir uma força em cada unidade de área, então, onde o componente está apoiado. Então, assim, né, essa força vai receber o nome de pressão e é calculado pela fórmula, né? Pressão é igual a força dividido pela área. É a área de seção transversal, por exemplo, pode ser seção transversal, pode ser qualquer tipo de formato, pode ser um triângulo, um retângulo, geralmente é um círculo, uma circunferência, né? Aqui tem, por exemplo, o da pressão, ó.
Então, a tensão, né, pessoal, quando a gente aplica uma força na seção de um determinado componente, dependendo da intensidade, então esse corpo pode deformar-se elasticamente, e se o esforço, então, for aumentado, então essa deformação ela pode ser, então, plástica e permanente, ou seja, ele se deforma e não volta, né, é a chamada fase plástica do meu material. Ela tem uma fase elástica, eu estico, ela volta ao seu sua área original, né? Seu formato original, mas vai ter um momento que se eu esticar demais, né? Ele vai se deformar e não voltará mais. Aí tá a chamada fase plástica, né? E então a tensão é dada pela mesma forma da pressão, que é força dividida pela área, que é a distensão transversal. E a minha tensão é dada então em megapascal, né? E aqui tem as minhas transformações práticas. Por exemplo, 10 newtons equivale a 1 quilograma força e 1 newton por milímetro quadrado equivale a 100 newtons por centímetro quadrado, que é aproximadamente 0,1 quilograma força por milímetro quadrado, ou se não, e que é igual a 10 quilograma força por centímetro quadrado, que é quase próximo de 1 megapascal, né? Cada material, então, pessoal, vai ter uma tensão associada aí, por exemplo, de escoamento e outras características aí. A primeira tensão que a gente tem é a chamada tensão de cisalhamento. O que que é ela? É uma força que é aplicada, então, na seção transversal de um corpo de prova, então, cuja tendência é de cortá-lo. Então, quando a gente fala em tensão de cisalhar, cisalhar é cortar. Então, é como se fosse uma força para cortar, certo? É a relação, então, entre a força cortante e a área transversal do corpo de prova. Então, dentro do ambiente fabril, é comum vermos pinos, rebites, eixos e até parafusos serem cortados por esforços de cisalhamento, né? Então, isso vai ocorrer por sobrecarga ou quando o componente é mal especificado por falha de projeto. Então, aqui, pessoal, é a minha fórmula da minha tensão, né? Tensão é igual a força cortante dividido pela área. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um aço SAI 1020 laminado, ele vai ter, então, essa tensão admissível à tração, que é de 10 kgf por milímetro quadrado. E a tensão admissível ao cisalhamento é essa minha tensão de 10 multiplicado por um fator de 0,75. Então, a minha tensão admissível ao cisalhamento é de 7,5. Então, a minha tensão de cisalhamento, pessoal, ela é geralmente um pouco menor mesmo. Esses valores são todos obtidos experimentalmente. Então, esses valores, por exemplo, em tensão de cisalhamento, vai ser sempre um pouco menor do que a de tração, correto? Vamos pegar aqui um exemplo aí, ó, na animação. Então, eu tenho aí então eu tenho um corpo de prova, né? Aí é um ponto de ruptura. Geralmente aqui esse pino pode ser um parafuso ou um rebite, ou até mesmo uma chapa soldada, ó. Se eu tenho uma força que corta lá, ele gera, então, né? Então, aqui, que tem, ó, se eu tenho uma força de 500 kg força, fazendo essa, como se fosse para um cabo de guerra, né? Só que aqui ele vai tender a rasgar, por exemplo, esse meu pino aqui, pode ser um parafuso, ou um rebite, ou até uma solda, né? Então, ele vai tender a cisalhar, a romper, né? Então, supondo que esse meu corpo de prova aqui, ó, tenha 8 milímetros de diâmetro, então, sua área é dada pela relação, né? Π vezes d ao quadrado dividido por 4, dá 50,26 milímetros quadrados. Então, a minha tensão de cisalhamento é a força cortante, que é de 500, dividido pela minha área. Vai dar, então, de 9,95 kg força por metro quadrado. Então, como a minha tensão admissível ao cisalhamento do corpo ela é inferior ao gerado pela carga, então a tendência é a ruptura do meu corpo de prova. Então, se supera então a minha tensão admissível de cisalhamento, gera então a minha ruptura. Correto, pessoal? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida ou questionamento aí de algum conceito aí? Mesmo a gente parte então para a SAP aí. Certo, pessoal? Então, continuando aqui. Bom, outra coisa que a gente tem que ter noção, né, pessoal, são os elementos de máquina, né? Por exemplo, o parafuso, freios, embreagens,
correias, polias, engrenagens, são todos chamados elementos de máquina, né? Então, são elementos, né, menores que se juntam e formam uma máquina, né? Então, se eu separar, eles são elementos dissociados, mas eles precisam estar interligados para gerar, por exemplo, uma máquina. Eles são uma série de peças que podem ser, então, fabricadas ou compradas, porque são padronizados disponíveis no comércio. E eles são divididos em algumas categorias, por exemplo, os elementos de fixação. Então, por exemplo, para unir chapas, perfis, barras e peças entre si, a gente precisa dos elementos de fixação, que vai proporcionar a união. Essa união, ela pode ser permanente ou não. Os permanentes, eles não podem ser retirados sem danificá-los, né? Como, por exemplo, o rebite ou a solda, né? Então, os elementos de fixação não permanentes são aqueles que podem ser desmontados sem causar danos às peças que foram unidas e aos próprios elementos de fixação, salvo em caso, né, pessoal, onde existam problemas como oxidação ou danos causados por batidas, etc., né? Então, a gente cita aí a união com porca, parafuso e arruela. Então, os elementos de fixação mais comuns, né, são os rebites, os pinos, contrapinos, parafusos, porcas, arruelas, anéis elásticos e chavetas, né? Então, que é o conjunto parafuso porca-arruela para unir duas chapas, né? Eu tenho uma chaveta, que geralmente é para unir, então, uma engrenagem, né? O rebite, que faz uma união permanente, né? Que ela não é móvel, igual, por exemplo, o parafuso. O pino, né? É um pino cilíndrico também, né? Que pode unir também, né? Duas chapas distintas. O anel elástico externo, né? Que também faz essa união. E o anel elástico interno. Então, por exemplo, como eu vou encontrar, indo para o parafuso, né? Como eu vou encontrar, então, a área útil D1, que é essa daqui, menorzinha, né? Do alto para calcular a área. Bom, no anexo 2, né, pessoal, que a gente tem aqui, que é justamente esse, né? Lá, ó, tem aqui, ó, lá, o que fala, ó, ó, formulário para cálculo, para rosca métrica normal, né? Conforme a ISO NBR 9527. Que ela então encontra os dados métricos dos parafusos, né, e as formas de determinar então a área útil do fixador parafuso. Então o parafuso, pessoal, ele tem então alguns componentes, né, perfil dele, né, para determinar alguns dos seus parâmetros características, né. Então eu tenho o passo, que é dado em milímetros, esse meu diâmetro aqui, que é o diâmetro externo, é o mais externo aqui do meu parafuso. Eu tenho o D1, que é o diâmetro interno. O diâmetro 2 é o do flanco, que é na média aqui da minha chamada crista, né? A crista da rosca do parafuso. O F é o fundo do filete, né? Ou seja, é o vão aqui, né? É o vale desse meu filete do parafuso. O I é o ângulo da hélice, né? Ou seja, o meu parafuso ele não é assim reto, a rosca ele precisa estar girando e tendo um avanço, né? Então ela vai ter uma leve inclinação, que esse é o ângulo da hélice. C é a crista, né? Que a crista, então, tem essa espessurazinha. Vai variar também no tipo de rosca. D1, que é o D maiúsculo 1, aí aqui já é relativo ao furo, né? Então, relativo da minha porca, né? É o furo da porca. H1, então, é a altura do filete da porca. E o H é a altura do filete do parafuso. Então, aqui é a altura do filete do meu parafuso. Então, preciso desses parâmetros aqui, pessoal, para calcular, então, por exemplo, o diâmetro que vai necessitar para calcular, por exemplo, a minha tensão, né? Então, se vocês perceberem aqui, ó, a minha seção transversal do meu parafuso, ela não vai estar exatamente reta, ela vai ter, então, uma inclinação. E a menor área vai estar mais ou menos aqui assim, ó, que vai ser considerada aquela minha menor área possível. E pelo que vocês viram lá na fórmula, a tensão é dada pela força dividido pela área. Ou seja, quanto menor a minha área, é inversamente proporcional, né? Então, quanto menor a minha área, maior a minha tensão. Ou seja, essa área do meu parafuso aqui vai estar sujeita, então, a maior tensão. Se vocês já perceberam um parafuso que falha por essa questão aí, ó, um parafuso que falha, ou seja, ele trinca na área da rosca, vocês vão perceber que ele trinca geralmente na área de menor seção transversal.
que é onde justamente ele vai estar sujeito a maior tensão de cisalhamento. Então, é geralmente onde ele rompe. Então, todo parafuso que falha, ele falha nessa menor área aí, que se vocês perceberem um parafuso falhado. Obviamente, né, pessoal, considerando que ele está considerando que é uma falha estática, né? Porque também tem as chamadas falhas dinâmicas, né? Quando o parafuso está num sistema que ele tem movimento, né? Então, para o meu parafuso, eu tenho os diâmetros de furos, então, para roscar. Para que possamos, então, unir a rosca em um furo aberto ou em uma peça ou estrutura, a gente precisa, então, que ele seja aberto na dimensão especificada. Então, para cada tipo, bitole de rosca. Se o furo ficar acima da medida especificada, a rosca vai ficar folgada e romperá com facilidade, quando for submetido ao aperto. E se o furo também ficar abaixo da medida, a gente vai ter dificuldade para cortar a rosca. Então, podendo quebrar a ferramenta e também ter dificuldade para inserir o parafuso, que também vai se travar dentro desse furo. Então, aqui a gente tem as tabelas, né? Então, por exemplo, para cada parafuso aí, né, eu vou ter um passo associado e um diâmetro de furo correspondente, né? Então, aqui eu vou ter para vários, né? Então, esse aqui é para métrica, essa aqui é para métrica fina, essa é rosca do tipo NC, essa aqui para o NF, e a BSW. A mais utilizada, pessoal, são essas duas primeiras aqui, a rosca métrica e a rosca métrica fina, né? Só vai variar aqui, pessoal, o passo, correto? Os outros elementos que a gente tem aí são chamados elementos de apoio, né? Então, eles suportam outros elementos de máquina. Então, eles são feitos para suportar outros elementos de máquina. Então, são eles as buchas, mancais, rolamentos e guias. Então, por exemplo, eu tenho uma guia aqui, né? Geralmente para uma porta corrediça. Então, essa trilha ou guia, ela vai suportar, então, a porta, né? Que é um outro elemento que vai estar deslizando em cima dele. O outro aqui é a bucha, né, pessoal? Por exemplo, seria um elemento de desgaste para poder fazer o movimento, né? Geralmente aqui são o virabrequim, ele é revestido pela bronzina. E ao invés de desgastar o meu virabrequim, desgasta a minha bronzina. Minha bronzina ela é feita justamente por isso, para ela ser desgastada, né? E mesmo ela tendo uma boa lubrificação, ela tende a se desgastar mesmo. Só um desgaste natural, de atrito, né? O outro elemento de apoio, né, pessoal, é o rolamento, né? O rolamento, então, ele fica apoiado aqui em um mancal, insiro um eixo aqui, então ele vai ter um movimento aí de apoio no meu, ele vai permitir o movimento do meu eixo, né, e vai estar fixado. Ele vai fixar o meu eixo de certa forma. Ele vai permitir o movimento de rotação do meu eixo, mas não vai permitir, por exemplo, a translação. Ou seja, não vai deixar, né, que o meu eixo fique transladando, né? Ele fica fazendo translação, apenas um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Os outros elementos que a gente tem aí, então, são os elásticos, né? Que é aqueles geralmente fabricados com materiais dúteis, né? Que eles vão permitir, então, uma movimentação dentro de um campo de deformação elástica. São caracterizados, então, pelo formato ou pela instalação. Os tipos aí que a gente tem mais comuns são as molas helicoidais cilíndricas de compressão, né? De compressão, ela vai é a nossa mola que a gente tem nos nossos automóveis aí, pessoal, os automóveis mais antigos aí, né? Tem a mola helicoidal também cilíndrica de tração, de torção, cônica de compressão, molas planas, mola prato e mola espiral plana, né? Então, por exemplo, uma mola de compressão aí típica, né, helicoidal cilíndrica, então a gente tem um diâmetro externo, o diâmetro interno, né, que conta esse daqui até aqui, o comprimento da mola, o diâmetro de seção do arame, né? Então, o meu arame vai ter uma seção aqui transversal, né? O passo da mola, que é a distância, então, entre um elemento e outro aqui da minha mola, e o número de espiras, né? Então, aqui eu conto, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem 6 espiras aqui, né? A outra que eu tenho aqui é a mola helicoidal de torção, né? Ou seja, ela, ao invés de ser, ela vai te fazer a compressão, ela vai fazer a de torção, ou seja, tá vendo? Ela vai ter esse formato aqui, ó. Vai então gerar uma torção. Vai ter só alguns elementos diferentes, no caso ele são os comuns, né, o diâmetro externo, interno, o comprimento, o diâmetro da seção do arame
O número de espiras, a diferença é que agora eu vou ter um comprimento do braço de alavanca, né? Já que eu vou fazer uma torção aqui, eu vou ter um raio com o braço de alavanca, e entre um braço e outro eu vou ter um ângulo entre essas pontas da mola, né? Esse aqui é uma mola de tração, né? Só que vai estar em diferentes pontos, né? Então ele vai fazer isso aqui, né? De esticar, o outro é de compressão, né? Ou seja, então ele vai ter também um diâmetro externo, diâmetro interno, o diâmetro da seção do arame, o passo e o número de espiras da mola. Muito parecido com o de compressão, a diferença, né? Obviamente, um vai fazer compressão, o outro vai fazer a tração. Essa outra mola aqui é a cônica de seção circular, né? Então ela vai ter um formato cônico, né? Que é no que ela contrai, ela meio que vai um para dentro do outro assim, né? E quando expande, expande, comprime, voltando ao normal, né? A posição de repouso, né? Por assim dizer. E também tem os mesmos elementos aqui de parâmetros geométricos, né? Então é o diâmetro maior da mola, ou perdão, o menor da mola, o maior da mola, o passo, né? O número de espiras e o diâmetro do arame, né? Basicamente aí. E essa aqui, pessoal, são as chamadas molas planas, né? Tem ela tanto na horizontal aqui, né? Quanto ela do tipo circular. Isso aqui são mais os feixes de mola, né? A gente tem. Oh, perdão, esse aqui não. Esse aqui, né, pessoal, são chamados feixes de mola, né? Então a gente vê muito aí nos caminhões, né? Para aguentar a carga mesmo, né? Bom, os elementos de transmissão, né, pessoal, eles são responsáveis, então, por transmitir rotação e potência em trecho através, então, de correios e polis, correntes, engrenagens, acoplamentos, camas, roscas e etc., né? Então, aqui eu tenho a transmissão de polias. Então, para transmitir, por exemplo, se eu supor que essa motora é daqui, essa aqui é a chamada movida, né? Então, para transmitir o movimento desse motor para cá, então, eu preciso de uma correia, né? Para fazer, então, transmissão desse movimento. A outra aqui é a corrente, né? Corrente de elos, né? Então, um elo vai puxando o outro, vai transmitir o movimento. A corrente de buchas, né? Que essa aqui é muito, a gente vê muito em bicicleta e moto, né? A rosca de transmissão de movimento, né? Ou chamado parafuso de potência. Esse aqui a gente vê, então, no macaco mesmo, que vem nos carros, né? Para levantar, fazer uma troca de roda do pneu. Transmissão por engrenagem, né? Que aí eu tenho o pinhão que gera o movimento e a coroa, que recebe a transmissão do movimento do pinhão. E o acoplamento, né? Esse acoplamento aqui, né? Seria então para acoplar duas fontes, né? Que é a fonte motor e a movida, né? Usando um acoplamento. Aí tem vários tipos de acoplamento, né? Então, esses são os meus elementos de transmissão. Bom, os elementos de vedação, né? Eles, como os próprios nomes falam, eles efetuam a vedação de fluidos líquidos e de gases, em sistemas hidráulicos, pneumáticos, linha de vapor, etc. E são muito empregados para evitar a entrada de contaminantes, né, pessoal? Geralmente aí, equipamentos mecânicos que têm uma isolação, né? Eu preciso evitar a entrada de contaminantes, né? Principalmente com a poeira e se for um ambiente chamado hostil, ou chamado agressivo, né? Por exemplo, eu tenho presença de vapores corrosivos, eu tenho uma presença de um produto mais corrosivo que é externo, então eu preciso vedar o meu sistema para não ter o ataque desses produtos dentro dos meus, do meu maquinário, né? Os elementos mais comuns aí, né, são os juntas de borracha, de papelão, de papel velumoide, os anéis de borracha, os anéis metálicos, retentores, né, gachetas e selos mecânicos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um anel óleo em posição de equilíbrio. Geralmente eles são feitos mesmo para deslocar, por exemplo, para um lado ou para o outro. Tem guarnição plana aqui. Tem as junções móveis de rotação e de translação. Tem o selo mecânico, que é muito utilizado em bombas, né? Sistemas de bombeamento, selo mecânico.
também algum retentor aí, né? Bom, pessoal, então aqui são os exercícios de passagem, vocês fazem aqui então como forma de fixar o conteúdo, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida? Algum aí questionamento por enquanto? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então aqui, pessoal, eu vou então dar uma ideia, eu vou dar um negócio inicial para vocês fazerem, então, vou dar o raciocínio para vocês conseguirem desenvolver então aqui a situação de aprendizagem, correto? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, o que que eu tenho que fazer? Calcular a força gerada pelos parafusos na carga, ou seja, então as condições que eu tenho aqui é essa, ó. Então eu tenho uma massa que é de 4.000 quilos, né? E essa força aqui, pessoal, não é uma força que eu estou fazendo, ninguém está impondo. É a própria massa do meu. Vamos supor aí que é um pallet aí de mercadoria, né? Que tem 4.000 quilos ou 4 toneladas, né? Então ela tem um peso, né? 4.000 quilos vai ter então um peso aqui, né? Ela vai gerar um peso em cima desse porta-pallet. Então, por ter esse peso e um braço de alavanca, então ela vai gerar um momento. Vocês concordam comigo? Então, beleza. Fiz aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um outro arquivo aqui para a gente. é, Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, né, pessoal? O meu primeiro passo é calcular a força gerada pelos parafusos, né? Então, cálculo das forças geradas no parafuso, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é calcular esse meu momento. Então, vocês vão concordar comigo que aqui vai ter um momento, né? Eu vou chamar esse momento de MF, correto? Então, esse meu MF aqui, ó, é igual à minha força, que é a F, vezes o meu braço de alavanca. Esse aqui eu vou chamar de D1, correto? E essa outra distância aqui eu vou chamar de D2. Ok? Então, vamos lá. F vezes D1. Então, aqui, ó, pelo momento aqui, né? É, vai ser, então, 4.000 vezes 80. Eu vou colocar em centímetro, ok, pessoal? Então, aqui me gera um momento. Aqui vocês depois fazem a conta, correto? Só multiplicar aí. E o próximo passo, então, é achar a força que o meu parafuso vai estar submetido, correto? Se o meu momento aqui, como está estático, né, pessoal? Então, a mesma força que aplica aqui, a gente tem que ver qual que vai estar no meu parafuso. Então, a partir do meu momento, eu vou achar, então, a força que o meu parafuso vai estar submetido. Então, a força do parafuso, vou chamar de FP, é igual, então, ao momento MF dividido por D2. O M, pessoal, esse meu momento fletor é o mesmo do que vai estar submetido ao meu parafuso, né? Como está tudo interligado e está no mesmo momento. Então, a força do parafuso aqui, ó, vai ser, então, o momento que eu achei aqui, dividido por D2. E nesse caso aqui, ó, é o meu momento fletor dividido por 0,6, correto? Ou 60, né? Ou
60, que no caso aqui é 60. Aí eu vou achar uma força. Aí essa força aqui, pessoal, vocês vão verificar, essa força aqui, então, vai ser que os meus parafusos vão estar submetidos. Só que essa força aqui, ela vai ser uma só. São dois parafusos, né? Então, cada parafuso, então aqui, ó, suportará. Então, cada parafuso suportará, então, o meu FP dividido por 2. Né? Então, eu vou pegar essa minha força e dividir por 2. Então, eu vou determinar que meu parafuso vai suportar essa força dividido por 2, porque tem dois parafusos, né? Se eu tivesse 3, era 3, e assim sucessivamente. Se eu tivesse N parafusos, seria FP dividido por N, né? Que a gente está considerando aqui, pessoal, que os meus parafusos estão igualmente distribuídos, né? Obviamente, o cálculo não é tão simplificado assim, né? Vai depender da posição do meu parafuso e tal, mas nesse caso aqui a gente considera que está uniformemente distribuído, né? Então agora o meu segundo passo aqui, ó, eu parto então pro meu segundo passo. O meu segundo passo é calcular então a resistência do meu parafuso ou esforço que cada um desses parafusos que foi aqui escolhido, ele vai suportar. Então, é cálculo da força do parafuso. Então, agora eu vou analisar o meu parafuso, né? Então, é cálculo do parafuso. Vocês podem estar até pensando, pô, mas já não calculou a força do parafuso? Não. A gente calculou da minha condição que eu tenho aqui, o quanto que esse parafuso tem que suportar. Mas será que esse parafuso em si que eu escolhi suporta essa carga? Isso que a gente vai descobrir agora, né? O que que a gente sabe do meu parafuso? Ele é esse parafuso aqui, ó. É o PASX. É o PASX 5.8 MA. Pessoal, só pedir desculpa aqui que eu não tenho mesa digitalizadora. Eu estou digitando tudo pelo mouse mesmo. Se tiver ruim aí, pessoal, a letra só me fala aí. Então, 10 por 30 RIZB. Bom, pessoal, essas informações do parafuso aqui, ó, o que que quer dizer? Cada um me fala uma coisa. Por exemplo, esse 5.8 aqui quer dizer que é uma classe de resistência. Então, esse aqui, ó, é classe de resistência. Então, classe, vou escrever pequenininho aqui. Então, é classe de resistência. Beleza? Ah, esse aqui fala que é o tipo da minha rosca, né? Chamada de rosca inteira. Então, não fala aqui. E ZB é o meu tipo de acabamento. Então, esse aqui é do tipo inteiro, né? Rosca inteira. E esse aqui é o acabamento. Nesse aqui é chamado de zincado branco. Então, é zinco branco. Então, é acabamento. Correto? E essas numerações aqui seriam, então, o comprimento do meu parafuso. Então, esse aqui é o comprimento. E esse aqui é o diâmetro nominal. Então, meu diâmetro nominal, vou chamar de DN. E esse parafuso, pessoal, ele com passo, o passo da rosca dele é de 1,5. Então, o Pzinho aqui, ó. Então, meu P aqui, ele é de 1,5 milímetros. Correto? Bom, então, a partir da minha classe de resistência, pessoal, eu vou achar a minha tensão de escoamento e a minha tensão de ruptura. E onde eu vou achar? Desses dois números aqui, pela classe de resistência.
Se eu pegar esse dígito e multiplicar por esse outro aqui, eu vou achar a minha tensão de escoamento dele, ó. Então, minha tensão de escoamento é 5 vezes 8. E esse aqui vai dar 40 kgf por milímetro quadrado. Se eu pegar esse 5 e multiplicar pelo meu diâmetro nominal, eu vou ter, então, minha tensão de ruptura. Então, 5 vezes 10. Então, quando vocês estão percebendo aqui, pessoal, então, vocês estão percebendo que minha tensão de escoamento sempre vai ser menor que a minha de ruptura, né? Tensão de escoamento, como o próprio nome fala, pessoal, é quando o meu material, entre aspas, escoa mesmo, é como se fosse um líquido. Vamos lá, ele vai ter um estiramento, vai gerar aquele famoso pescocinho que fala, né? Quando alguma coisa deforma e não se volta, né? Então, tem a deformação plástica. E a minha tensão de ruptura é de fato quando ele rompe mais, né? Então é a tensão, vamos dizer assim, aquela máxima antes de ele romper mesmo de fato. Né? Então deixa eu só que a gente tem que pensar então aqui, pessoal. Bom, eu preciso dessa tensão, né? Lembra como eu falei para vocês agora que eu preciso achar o diâmetro que o meu parafuso vai apresentar então a maior tensão. Bom, que diâmetro é esse? É o chamado de diâmetro do núcleo. Né? Foi como eu falei aqui, ó. Então, nessa área aqui, ó, que é a minha seção transversal, nessa minha área especificamente aqui, ó, vai ter uma área bem pequena que onde meu parafuso vai estar sujeito a maior tensão. Essa área aqui é grande, obviamente ele vai aguentar, vai ter uma tensão menor. Então eu tenho que procurar no meu parafuso onde é a menor área que vai incidir a maior tensão no meu parafuso. E é justamente na chamada diâmetro do núcleo. Onde eu acho essa tensão, onde eu acho esse diâmetro do núcleo? Por essas relações do parafuso aqui, ó. Aqui, ó, menor diâmetro do parafuso. É o diâmetro do núcleo. Geralmente, então, é dado por essa forma, ó. Diâmetro é igual a 1,2268 vezes o passo, né? Ou diâmetro é igual ao diâmetro nominal menos duas vezes a altura do filete. A altura do filete é esse daqui, ó. 0, então, 0,61343 vezes P. Então, duas vezes esse valor aqui gera esse daqui, ó. Né? Então, aqui, ó, eu vou usar esse valor, né? Então, diâmetro, lá, ó. Eu vou usar, ó, de DI. Então, ó, vou chamar de DI, que é o diâmetro do núcleo. Diâmetro, né, que é o D, meu diâmetro nominal, menos duas vezes HE. Esse duas vezes HE aqui, ó, esse HE, como eu calculo ele, ó? Então, HE, ele é dado por 0,61343 vezes o meu passo. O meu passo, pessoal, a gente sabe aqui, ó, é 1,5. Então, é só multiplicar aqui por 1,5, ó. Então, HE é 0,61343 vezes o meu diâmetro. Então, logo, eu já vou fazer aqui, ó. Então, aqui, o meu diâmetro I aqui, ó, vai ser igual, então, ao D, que é o diâmetro nominal, que é 10, menos duas vezes 0,61343 vezes 1,5. Então, com isso, eu vou achar meu diâmetro menor do núcleo. Vocês vão perceber, pessoal, tá vendo? É 10 menos alguma coisa, ou seja, o meu diâmetro do núcleo ele sempre vai ser menor que o meu diâmetro nominal do meu parafuso. Então, o valor vai ser sempre menor. Se você achar um valor maior do que isso, então o seu cálculo está com algum erro, você errou alguma coisa no raciocínio. O meu diâmetro menor do núcleo é sempre menor. Com isso, então, eu vou calcular
Espera aí, pessoal, deixa eu só colocar na segunda aqui. Isso. Ótimo. Então, aqui, pessoal, o que que eu vou precisar? Calcular, então, né? O terceiro passo, né? É calcular essa minha área que tem a menor diâmetro do meu parafuso, né? Então, calcular a área. Então, calcular a área do parafuso com menor diâmetro, né? Calcular a área de seção transversal, né, pessoal? Tem que deixar bem claro aqui, né? Então, é a área de seção. Então, calcular a área de seção transversal do parafuso, né? Que está sujeito a menor. Então, aqui, ó, esse meu eu vou chamar de SI também. Então, ele é π vezes d ao quadrado dividido por 4, que é esse DI aqui, ó. Então, com isso, pessoal, pegou esse aqui, elevou o resultado ao quadrado, dividido por 4, vocês vão achar essa área. Então, a partir dessa área, eu vou verificar, então, o quarto passo. Então, o que que é o meu quarto passo? É verificar, então, qual a força que esse meu parafuso que eu escolhi vai ser submetido, né? Então, assim, ó, calcular a força, então, e qual que é, então, a força, né? Tensão não é força dividido pela área, então eu vou usar o meu SI, e a minha tensão é a minha tensão de escoamento. Qual que é a tensão de escoamento? Essa daqui, ó, de 40 kgf. Então, aqui, né, pessoal, ó, então a tensão é 40, a minha força e a minha área. Essa área que eu calculei aqui, ó. Então, logo, F vai ser igual, então, a 40 vezes o SI aqui. Com isso, então, né, pessoal, a gente vai achar qual que é a força, né? Por exemplo, se a minha força que eu achei aqui for menor do que a que foi calculada aqui no início, né? Então, eu vou fazer uma análise, né? Então, se essa força aqui for menor do que a que eu achei aqui, ó, no início, que foi por esse valor aqui, ó, se for menor do que ela, meu parafuso foi subdimensionado, ou seja, eu escolhi um parafuso abaixo daquilo que é proposto no meu problema. Mas se ele for maior, ou seja, então meu parafuso foi bem escolhido, foi devidamente escolhido. Mas se não foi, pessoal, se deu menor, então meu parafuso vai falhar. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar um outro de uma outra classe. Então é só pegar um outro de uma outra classe e vai suprir isso aí. Posso pegar um imediatamente acima, ou por questão de segurança, pegar um fatorzinho de segurança e colocar um pouco a mais, né? Basicamente é isso, ok, pessoal? Vocês conseguiram o raciocínio aí? Vocês conseguem depois ah, desenvolver aí as contas, entender o raciocínio. Bom, conseguiram entender aí, pessoal? Tá tudo certo? Tudo ok, pessoal? Bom, pessoal, então, não havendo dúvidas aí, né? Vou finalizando então por hoje. Caso tenham dúvidas ou questionamento, podem me procurar, procura o Guilherme também, mas assim, ele agora é o autor principal aí, vai acompanhar vocês, mas pode mandar mensagem para mim também, certo? Estou aqui para ajudar vocês aí, no que for necessário, aí, no que for preciso, certo? Porque nas vocês passadas, como eu era o tutor, então fica o meu contato lá também, certo? Então pode me procurar também aí.
Ok, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou desejar então a todos então uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.